Boa noite a todos. Eu falo alto, fico preocupado com o microfone. Estão me escutando aí? Tá, né? Então tá jóia. Muito bem. Boa noite mais uma vez, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no trabalho útil e do bem e poder compartilhar com vocês alguns momentos de reflexão, né? Uma vez que a proposta é essa, afinal de contas, somos todos aprendizes do Evangelho, né? E que bom que temos a oportunidade de podermos aprender sobre o que o Cristo trouxe à luz da doutrina espírita, que facilita bastante o nosso trabalho e o nosso aprendizado. E para iniciarmos, eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase onde que Kardec nos expõe a seguinte questão: todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiam em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Pois bem, Kardec nos chama a atenção para isso e é bem assim, né? A gente tem um manual incrível de como viver, mas a gente não dá muita atenção a ele. E esse manual é importante por quê? Porque todos nós sofremos em graus diferentes, né? Dependendo daquilo que nós vivenciamos, sofremos uns mais que os outros. Mas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos adverte que nós sofremos por nossa própria incúria. O que é isso? Nós mesmos é que procuramos o sofrimento. A gente, como diz o pessoal lá na roça, né? Que eu gosto muito desse pessoal, cavuca o problema, né? Eu adoro a sabedoria popular. A gente fica à procura de um problema, né? A gente acha que o nosso problema, o nosso sofrimento é maior que o do outro. Não é assim? Pois bem, se nós que procuramos, né, vamos atrás, a gente se compraz com essa idade. Olha só que interessante, né? Joana de Anjos fala que nós nos comprazemos com as mazelas que nós mesmos fazemos para a nossa vida. A gente tem esse probleminha que a gente precisa organizar, reorganizar isso na vida da gente. Muitos de nós não sabemos como, mas apareceu um cabeludo e barbudo 2000 anos atrás que nos deu tudo de mãozinha beijada, nos veio, nos ensinou, nos mostrou o caminho. Mas a gente faz igual o filho adolescente, né? A gente fala e faz tudo ao contrário. Então a gente precisa encontrar um mecanismo onde que a gente passe a inverter essa ideia, pegar e analisar, estudar, e principalmente com a doutrina espírita, né, que nos auxilia ainda mais, encontrar a solução para isso. Bom, se os meus sofrimentos são a culpa em si, que eu faço, né, que eu procuro, então eu sou culpado daquele meu sofrimento, ao contrário do que muitos pensam, não é o outro, sou eu mesmo. Preciso aprender a não sofrer, mudar essa situação de coisas. Daí a necessidade de lermos, entendermos e principalmente vivenciarmos o Evangelho trazido por Jesus e agora renovado pelo ar da doutrina espírita. Então, a partir daí, busquei
lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a história do bom samaritano. Todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Dificilmente aquele que ainda não escutou. E quando a gente fala bom samaritano, a gente já meio que constrói a ideia toda, né, daquela pessoa caminhando, né, sendo assaltada, deixada lá quase morta, passa um, passa o outro, né? Fica em negócio. Mas a pergunta central que eu fiz para que a gente pudesse fazer essa reflexão é: por que Jesus precisou contar essa história? Porque se nós percebermos o início da conversa, da onde vem essa história, ele não precisaria contar. E o motivo pelo qual levou ele a contar essa história é o motivo central do que eu acabei de falar aqui, que nós é que procuramos o problema. Vejamos. No capítulo 25, no versículo 25, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, começa assim: eis que certo mestre da lei, nos tempos de Jesus, era um judeu que conhecia profundamente o livro central da religião deles, a Torá. Eles conheciam, debatiam, iam para eventos assim, né? Mas não conversavam com o povão, só os graúdos, né? Só os bonitos. Chegava lá, sentava todo mundo e ficava debatendo. Não, você está errado, que o certo é assim, que o certo é assado. Eles ficavam lá com aquele negócio todo. Um desses homens, aqui diz, mestre da lei, levantou para testar Jesus. Testar no sentido assim, de confrontar, né, de saber um pouco mais, porque Jesus não tinha esse cartaz todo naquela época. Tanto é que, não sei se vocês sabem, no finalzinho eles acabaram crucificando ele, né? Ele não tinha esse cartaz que tem hoje em dia com a gente. O pessoal ficava ali, sempre procurando, né? Você é mestre mesmo? Se você é mestre, então me fala isso. Não é assim? Se você é o cara que sabe mesmo, me fala essa coisa assim, assada. Muito bem. E ele disse assim, chamou Jesus de mestre. Imagina como é que ele deve ter chamado, né? Mestre, né? Deve ter feito um rebuliço lá dentro, lá, para poder falar isso. O mestre da lei disse assim: mestre, Jesus, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Uma pergunta interessante, né? Ele devia estar todo orgulhoso, né, de ter feito essa pergunta, porque eu pelo menos eu chego perto de certas pessoas, eu fico constrangido de perguntar alguma coisa. Mas esse cara, né, sabichão, vou fazer uma, né, que vale a pena. O que eu preciso fazer para ter posse da vida eterna? É uma pergunta bastante interessante. Concordam todos? E se a gente buscar na doutrina espírita o que é vida eterna? Porque eu ter posse de um carro, de uma casa, né? Ter posse de um relógio, né? Usar um perfume chique, todo mundo é algo que você consegue perceber, é concreto, né? Agora, vida eterna, o que é isso? O que é ter posse da vida eterna? É alguma coisa que eu posso pegar e guardar comigo? De acordo com o que ensina a doutrina espírita, na primeira classe, que é a classe dos espíritos puros, na questão 103 do Livro dos Espíritos, diz assim: havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeita à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Esse desfruto no seio de Deus é só para completar assim, a ideia, né? Como se fosse um poema. Então, vida eterna, ela existe. É o final da nossa jornada evolutiva. Nós estamos no iníciozinho dela, né?
lá no finalzinho, a gente vai ter posse da vida eterna. Então a pergunta que o Senhor da lei, o mestre da lei faz a Jesus, ela é pertinente. O que eu preciso fazer? Afinal de contas é isso que a gente quer saber, né? O que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa para comprar uma casa. O que eu preciso fazer? Tal coisa, né? Nas leis da economia. Um carro, mesma coisa. E de posse da vida eterna, o que eu preciso saber? E ele fez essa pergunta para Jesus. Alguém sabe de cabeça, já leu essa história, qual foi a resposta que Jesus deu? O que eu preciso fazer para ter posse da vida eterna? Faz assim, você chega lá, né? Vai por aqui, pega a BR-040, está lá na sala. Não foi assim. Jesus faz uma outra pergunta. Afinal de contas, ele era mestre da lei, né? Sabido, homem esclarecido, estudado. Então, Jesus pergunta para ele: o que você lê lá na lei que você estuda? Aí ele começou a mexer as caraminholas e falou assim: esse cara vai tentar me embrulhar aqui. Esse cabeludo vai tentar me embrulhar aqui, mas não vou deixar não. Como lê tu? Pois é. Antes da gente ir adiante, no livro Alma e Luz, Emmanuel traz na lição 6 o seguinte comentário: a interrogação do mestre, no nosso caso Jesus, né? A interrogação de Jesus ao doutor de Jerusalém dá a ideia do interesse do Cristo pela nossa maneira de penetrar a leitura. O que você lê? Assim diz Emmanuel. Sem nos referirmos ao círculo vasto de pessoas ainda indiferentes às lições do Evangelho. Voltamos lá no início da conversa nossa. A maioria de nós tem um manancial, um manual, um manancial de instruções para chegar à vida eterna, para viver a vida aqui na Terra. Mas nós somos indiferentes, não nos sensibilizamos ainda. A gente está vindo no centro espírita para a gente se sensibilizar, para a gente ficar arrepiado quando a gente fala sobre Jesus, não no sentido místico, né? Nada disso, mas no sentido de vida mesmo, aquilo que vai nos levar a sair dessa lama de sofrimento que nós nos enfiamos. Certo? Vamos buscar isso lá. Mas ainda estamos indiferentes. Precisamos sentir isso. Podemos reconhecer mesmo entre os aprendizes, olha só, Emmanuel. Podemos reconhecer mesmo entre nós, aprendizes do Evangelho, as mais diversas tendências nos que se refere aos problemas dos livros. Uma coisa que eu acho bacana demais no Espiritismo é que tudo está... Eu olho sempre para a mesa procurando, né, os 5 livros que são as obras fundamentais de Allan Kardec. Mas vamos imaginar, né, que eles estivessem aqui: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O que eu acho bacana é que está tudo no livro. Eu falei: mas eu não sei ler. Não tem problema nenhum. O importante é que está ali. Até então não tinha nada. Todo o Evangelho, todo o ensino religioso, tudo que você buscasse, pelo menos aqui no Ocidente, em matéria de espiritualização, não tinha. Você ia para a igreja, até pouco tempo atrás, você ia para a igreja e escutava o padre falar em latim. A gente não sabe mal, ele sabe falar o português, né? Ele escreveu latim. Era uma coisa ainda fechada, restrita. Quando Jesus trouxe o Evangelho, era para todo mundo. O pessoal olhou aquilo, achou um perigoso. Falei: não vamos espalhar isso para todo mundo, não. Veio o advento do Espiritismo e espalhou de novo a notícia. Por isso que é importante estar ali no livro. Certo? E aí você consegue, alcança. Até porque o livro espírita ainda é barato.
né? Já aumentou um cadinho do preço, ainda está mais salgadinho, mas tá salgadinho, né, Penha? Você vai lá, vai comprar evangelho cheio de graça, doutor Eduardo me pagou, vim aqui comprar evangelho. Aí, 15 conto. Não, peraí. Não é bem assim não, né? Vamos com calma. Você vai comprar hoje um livro do Fonte Viva. Fui procurar, né? Para poder levar para a biblioteca, comprar uns livros da Fonte Viva. 35 conto. Eu fiquei arrepiado. Eu falei, não é possível. O que aconteceu, gente? Era mais barato esse trem, né? Mas tudo bem, a gente tem as casas, tem biblioteca. Lá no Gianto, né, seu irmão? Tem um monte de livro lá na biblioteca, pega lá, é de graça, né? Muito bem. Então, Emmanuel faz essa reflexão. Nós precisamos entender, quanto aprendizes também, qual é o nosso envolvimento com isso, porque muitas das vezes a gente pega, lê, e ao invés de compreender e fazer daquilo uma meta para a nossa vida, a gente começa a discutir com o outro. Está certo, está errado, está errado, está certo, está certo, está errado, está errado. E não leva a lugar nenhum. A gente gosta de ficar discutindo esses negócios e não trazemos aquilo e não colocamos isso na nossa vida como meta para que a gente possa vencer no sentido de nos tornarmos cada vez melhores para o próximo, para a família, no trabalho. Pois bem, se nós voltarmos... não, está de cabeça para baixo. Se nós voltarmos então à questão que foi proposta, diz assim Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Né? Emmanuel já falou isso. E Jesus estava preocupado de como a gente lê. Assim como ele fez a pergunta para o mestre da lei, precisa também a gente pegar essa leitura e fazer, como que eu estou lendo o Evangelho? O que eu estou buscando no Evangelho? Qual é o meu objetivo? Lá no início da nossa conversa, todo mundo sofre. Todo mundo então está se movendo por causa do sofrer, buscando uma solução pelo seu sofrer, certo? O que a gente precisa fazer? Pois bem, diante dessa pergunta, o Senhor da lei responde. Todo mundo também lá deve estar ali, né? Ele vai falar, eu vou lembrar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? Ama a Deus e ao próximo. Perfeito. Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. A pergunta então, voltando, né? Para a gente refazer e relembrar. Qual foi a pergunta que o mestre da lei fez para Jesus? O que eu tenho que fazer para ter posse da vida eterna? Nós entendemos que para ter posse da vida eterna, né, é viver em estado pleno de felicidade, no seio de Deus. Assim, nos tornarmos espíritos puros. Então essa é a nossa jornada, é a nossa caminhada. O que eu preciso fazer? Jesus diz, como é que você entende? Porque você conhece a lei. Nós conhecemos a lei. Tanto é que ficou claro para a gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Amor é o ponto central. Ama a Deus como Criador e ama todas as criaturas. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda tem uma espichadinha. Fala assim, ama a Deus acima das criaturas, ama as criaturas acima de si mesmo. Ih, rapaz, aí o trem... O Evangelho segundo o Espiritismo nos faz pensar um pouquinho mais à frente. Porque Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo. No Evangelho fala, ama a criatura mais que a si mesmo. É abnegação, né? É o termo correto, é abnegação. Esquecer de si mesmo e buscar no outro aquilo que você pode ser útil a ele. Pois bem, está resolvido o problema. Posso entregar o microfone, né? Para desejar boa noite para todos vocês e ir embora para casa. Porque é isso que precisa ser feito. Está resolvido o problema? Não.
Porque tem um detalhezinho que dificulta tudo isso. Quando a gente entende, como aprendiz do Evangelho, que é necessário amar a Deus e amar ao próximo, vem um negocinho que parece um caranjo, como é que fala aquele negocinho que come madeira? Um cupinzinho, que chama orgulho. E a gente fala assim, não gostei desse trem não, não me agradou não. E eu vou dar o exemplo com a mesma passagem, continuando a ler essa passagem. Vejamos. Jesus diz assim: faze isso, você que é mestre da lei, e viverás. Lembra que eu falei no início, por que Jesus precisou contar a história do bom samaritano? Não precisava. Se nós entendêssemos que fazendo isso, viveremos. Não precisava contar. Já está expresso na lei. Ama a Deus e ama o próximo. Está aí, está claro. Mas nós, lembra do bichinho? Foi isso que atacou o mestre da lei, o senhor da lei, aquele homem que estava ali perguntando a Jesus. E é isso que nos ataca o tempo todo. Porque quando Jesus diz isso, o mestre da lei, ele fica com o seu orgulho ferido, seu amor próprio foi ferido. Porque ele falou assim: quem é ele para me falar que eu tenho que fazer isso? Eu sou senhor, eu sou mestre da lei. O que é esse pé rapado aí que anda para cima e para baixo com esse monte de homem de pé descalço aí e fica falando esse negócio para mim? Para ele então, tomado no seu amor próprio, como nós, né? Quando alguém, né, cutuca a gente, a minha esposa fala assim: a sua mãe sabe onde colocar o dedo na ferida, né? É sogra, né? É minha mãe, mas é a sogra dela, então tem que entender e compreender a situação. Aí eu perguntei: mas por que tem ferida? Porque quando a gente coloca o dedo onde não tem ferida, não dói, só dói onde tem ferida. A gente abre um monte de ferida na alma da gente. São os milindres, são as coisinhas, né, que um outro fala, que o outro fala, que vai falando, que negócio todo, vai machucando a gente, vai abrindo essas feridas. Aí o outro desavisado fala: ih! Aí você, ai! Foi o que aconteceu com esse homem. Jesus foi e disse, de maneira tranquila, suave, mas para que ele pudesse refletir, vai lá e faz, porque não basta a gente saber. Está tudo no livro? Tá. O livro passa instrução. A gente recebe a instrução e tem que fazer. Então era isso que Jesus estava falando. Bicho, se liga, cara. Você sabe. Tanto é que você falou bem, respondeu bem para Chuchu. Agora vai e faz. Mas ele falou assim: como assim vai e faz? Quem é ele? Vamos prosseguir então. Jesus afirma nesse versículo que o nosso objetivo para alcançar o último degrau da nossa jornada evolutiva deve ser seguido por esses dois princípios. Tanto é que em uma outra passagem ele fala assim: aí está toda a lei e os profetas. Está tudo ali. Amar a Deus e amar ao próximo. Enquanto nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, verdadeiros espíritas, aprendizes do Evangelho, verdadeiro espírito é aquele espírito sincero, né? Que quer mudar a sua conduta. Isso é ser um verdadeiro espírito. Eu sou um verdadeiro espírito que eu vou toda quarta-feira lá no Secal, né? Que eu abro, que eu varro, que eu lavo, que eu cozinho, que eu passo. Não. Ser verdadeiro espírito é aquele que sinceramente busca ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Né? Diante dessa resposta, então, respondemos da mesma forma. Como que responde o Senhor, o mestre da lei? Ele diz assim: quem é meu próximo? Quando ele faz essa pergunta, a gente precisa refletir. Se nós não teríamos feito a mesma pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Porque com essa pergunta, ele quis dizer o seguinte: não, peraí, amar ao próximo, eu amo meu próximo, eu amo meu filho, amo minha mulher, né? Não, vizinho não. Aquele crapo fica queimando mato todo dia ali na frente da minha casa, não. Ou então que para na frente da garagem, bota o som alto, não, peraí, mas olha só.
Ele não é espírita, por que eu vou amar ele? Ainda mais o judeu, né? Que o judeu era muito, né? Ele mesmo. E o resto era resto, né? Então ele fala assim: quem é o meu próximo? E nós é que devemos fazer essa reflexão. Quem é o meu próximo? Meu próximo é só quem os meus amigos. E aquele cara que fica me espizinhando a cabeça lá, me perturbando. O meu chefe, ou o meu empregado, ou o meu vizinho, ou a minha sogra. Enquanto nós, criaturas humanas, não entendermos que todos nós somos filhos de um único Deus, a gente vai continuar separando as pessoas. E vamos continuar sofrendo. O nosso sofrimento está essencialmente em separar aquelas pessoas que merecem o meu convívio daquelas que não merecem o meu convívio. Daquelas pessoas que eu sou muito bom para estar com elas, e essas eu descarto, com aquelas que me interessam conviver. Assim, o mestre da lei agiu. Quando ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ele faz isso. Ele diz: não, por que eu tenho que eu amo a Deus e amo ao próximo. Em outra passagem, se eu não me engano, no Sermão do Monte, Jesus diz que não fazei como os gentios fazem. A gente não deve fazer assim. Como aquelas. Quem eram os gentios? Gentios que não conheciam a lei. Esses receberão menos castigos, não é assim? Aquele que não conhece a lei receberá menos castigo. Tem uma outra passagem no Evangelho. A gente precisa juntar essas ideias e colocar elas no nosso dia a dia. Volto a falar. Pois muito bem. Ele então, movido pelo orgulho, pergunta. E ao perguntar, nós precisamos fazer um pouquinho, fazer mais uma reflexão. E para isso, eu peguei um outro texto que está no Caminho, Verdade e Vida, na lição 157, também do Emmanuel. A resposta à interrogação, a resposta lá do mestre da lei, a interrogação que Jesus fez já estava esculpida na tábua mental dos seus conhecimentos. Já existia, isso está na ponta da língua da gente. O problema é fazer. O problema é colocar isso em prática. O nosso orgulho fala mais alto. A partir da questão onde que o doutor da lei volta com a pergunta: quem é meu próximo? Jesus então vem e fala sobre a passagem do bom samaritano, né? Pois bem, vamos prestar atenção de como que Jesus conta essa história para aquele homem. Que, no nosso caso, nós estamos para nós, né? Hoje nós somos os doutores da lei, perguntando para Jesus: quem é o meu próximo, para eu poder conquistar a vida eterna. Somos nós. Veja bem. A partir daí a lição passa então a ser mais dolorosa, que Jesus parava ali. Ela necessitou, por causa dessa questão, da gente entender que o nosso próximo é qualquer um. Crendo ou não crendo na mesma crença que a gente, vivendo ou não vivendo na mesma cidade da gente, concordando ou não concordando com as ideias da gente. A gente não pode fazer acepção de pessoas. E aí ele escolhe, para contar essa história, um personagem que os judeus tinham um ódio mortal daquela cambada: os samaritanos. Porém, ele não começa por aí, né? A história ela começa assim: havia um homem que caminhava numa estrada, não falou se ele era bom, se ele era mau, ele só estava andando ali. Foi assaltado e deixado quase morto. Não é assim? Estava lá na estrada, se eu não me engano, de Jericó para Jerusalém, não me lembro ao certo, tem que ler aqui,
que a memória falhou também. E ali naquele caminho ele foi deixado quase morto. Até aí tá tranquilo, né? Tudo bem, onde que esse barbudo quer chegar? Pensou lá o homem, né? Onde que fulano quer chegar? Beleza. Passou naquele caminho um sacerdote. E o que o sacerdote fez? Fingiu que não viu. Né? Olhou aquela situação e ó, saiu por um atalho e rapou fora. Passou um levita, olhou e fez a mesma coisa. O sacerdote e o levita, para o judeu, eram as pessoas consideradas santos na terra. Eram aqueles que estavam sempre no templo, tinham uma vida, né, digna, certo? Então essas pessoas que deveriam estar assistindo, o que elas fizeram? Raparam fora. Aí vem Jesus com um jeitinho, né, maravilhoso dele. Mas por ali passou o samaritano. Nossa, o judeu devia estar querendo entrar debaixo da terra na hora que ele falou isso. Que eles não podiam ouvir falar de samaritano. Eu acho que eles nem falavam, né? Assim, o samaritano, não se falavam. O presidente concordou assim, o cabelo, então quer dizer que eu estou indo no caminho certo, né? Me corrige aí se eu errar, hein? Pois bem, parou o samaritano. Aí o mestre da lei já começou a olhar assim de lado, né? Já meio que, se não percebeu, nós aqui percebemos, já entendemos. Pensa no samaritano, é aquele homem que você não quer nem ver a cara dele. Jesus está falando que aquele homem que você não quer ver, ou aquela mulher, a sua sogra, né? Mexendo com a minha coisa lindinha lá, né? Você nem quer ver ele é que ajudou. Ele parou, foi lá, ajudou e fez ainda mais doído. Jesus, ele acrescenta elementos nessa história que a gente passa assim, sem perceber, mas para quê? Para mexer com essa vontade nossa. Lembra que eu falei que a gente é muito indiferente com as lições? É para mexer, para tirar a gente da inércia, da indiferença. Então ele vai e acrescenta elementos que para o judeu é terrível. Sabe o que o samaritano vinha, pegou e derramou sobre as feridas daquele homem vinho e azeite. Gente, vinho e azeite é coisa barata? É coisa que a gente compra assim? Vou lá comprar 5 litros de azeite. A gente faz assim? Não, né? Meio litro está custando R$25, né? E vinho? Vinho eu não bebo, eu não gosto de beber vinho, eu gosto de beber cerveja. Então qualquer R$1 eu tomo uma latinha de cerveja. Agora o meu amigo aqui atrás aqui gosta de vinho. Eu não sei quanto que é o vinho que ele bebe, mas o Canção lá em Juiz de Fora não era esse vinho que eles levavam. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus acrescenta isso, não é à toa. Eu acrescento palavras demais, porque eu preciso falar 1 hora aqui para vocês, né? Tem que enrolar um pouquinho, né? Senão não chega lá, mas Jesus não fala. Tanto é que a história do bom samaritano é curtinho. Vocês viram a mensagem da Joana? Gente do céu, como é que consegue falar com pouca coisa, falar tanto? Né? Isso é uma característica dos bons espíritos para espírito, que nem eu assim. Né? Eles falam pouco e ensinam muito. Eu falo um monte e não ensino nada. Né? A gente é assim. Pois bem, Jesus colocou lá, derramou sobre as feridas, Lucas, né, que escreveu, falou isso, vinho e azeite. Nossa, o judeu ficado numa angústia, rapaz, porque aquele caboquinho, para poder tirar R$1 do bolso, tem um escorpião lá dentro, né? Imagina derramar vinho e azeite. E o samaritano, o homem que diaba, não queria nem ver. E Jesus vai acrescentando. E aí pegou, colocou ele na cavalgadura do cavalo e levou e deixou na estalagem, porque naquele tempo não tinha hospital, né? A gente fala que tempo bom era o tempo lá de não sei das onde, tempo bom de hoje. Tem hospital, tem leito nos hospitais, tem plano de saúde, você pode pagar. Imagina aquela época. Aí levou, deixou lá, tirou o dinheiro
Eu devia estar para morrer, né? Falei assim, ai meu Deus, bendita a hora que eu fui falar aquilo, né? Entregou o homem da estalagem e falou assim, na hora que eu voltar, se faltar alguma coisa, eu vou e pago mais. Aí Jesus vem e fala, faz a outra pergunta, porque ele está respondendo, né? Quem é meu próximo? Não está respondendo? Aí ele conta essa historinha toda, né? Está respondendo para a gente. E aí? Quem é que fez a vontade do Pai? Quem foi? Foi você que está aqui questionando? Os sacerdotes, o levita? Ou foi aquele homem que largou tudo o que tinha que fazer, inclusive os bens materiais? Aí é que está, né? O homem largou tudo. Ele estava viajando. Ele parou tudo que estava fazendo para acudir. Sem perguntar de onde que ele era, se ele era judeu, se não era, se era samaritano, se era galileu, se era romano. Ele não perguntou nada. Aquele homem estava quase morto, sem identificação. Cuidou do homem, levou, pagou. Sem saber se ele era mau, se ele era bom. Não fez nenhuma pergunta, a gente fica nisso, né? Aquele lá, será? Não sei, quem, né? Quem sabe? Ele é alto, ele é baixo, ele é gordinho, ele é mais, né? Não presta para conviver comigo. Foi apertando, foi dando elemento e mexendo com o orgulho nosso. Porque isso faz a gente pensar, nós somos assim tão importantes para poder separar uma criatura que Deus... Se Deus me ama, por que não vai amar o Eduardo, por exemplo, tá aqui atrás aqui? Não sei porque ele está aqui atrás, porque ele vem aqui para frente, né? E aí ele não precisa ficar dando devorteio aqui, né? Todos nós somos criaturas de Deus. Deus não faz acepção, por que a gente faz? E ainda tem mais, né? Olha só a variante de coisa. Jesus aí, Deus adora variar. Escutei isso num filme bacana, né? Deus adora variar, olha só, né? Não tem ninguém igual ao outro. Isso não tem um motivo de ser? Claro que tem. E você olha para o outro, vê diferente, tem, né? E é diferente mesmo. A gente tem que conviver com isso, aprender a conviver com isso, se a gente quiser atingir o objetivo que o mestre perguntou lá. O que eu faço para ter posse da vida eterna? Lacordaire, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: ó meu Deus, um lamento, né? Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que macularam a sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não renegarias de novo, como fizeram outrora, se não acusasse de blasfemo, por vir abater o orgulho dos fariseus modernos. Porque esse homem, senhor da lei, mestre da lei, certamente devia ser um fariseu. Se não fosse um fariseu, um saduceu, ele estava ali, né? Alta sociedade entre os judeus. Será que nós também não estamos nos tornando fariseus modernos? A gente precisa fazer essa reflexão. A gente precisa entender isso e colocar isso para fora. Se tem que alguém tem que ser expulso, é esse orgulho. Pois bem, só que tem um detalhe. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai mudar de uma hora para outra, no estalar de dedo. Porém, inclusive tem um livro, já citei isso numa outra palestra, tem um livro que é, se eu não me engano, da irmã Dufour, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Não li, quem já leu acha que é um livro muito bom, coisa e tal, mas a gente tem que pensar numa coisa. Quando o Espiritismo nos traz a proposta de transformação moral, né, ele acrescenta ainda, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, é sermos menos orgulhosos, menos egoístas.
A gente tem que buscar uma meta que a gente consiga atingir todo dia. Não a meta que a gente coloca, eu queria ser São Francisco de Assis. Não, calma, devagar. Calma, despacito, né? Como dizem na Alemanha, despacito, né? Vamos devagar com isso. E ainda, Santo Agostinho diz assim: toda noite eu colocava a cabeça no travesseiro e fazia a seguinte reflexão: como que eu posso ser um homem melhor amanhã? O que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? E procurava a oportunidade de fazer melhor a cada dia, de ser uma pessoa melhor a cada dia, de enfrentar os seus desafios pessoais a cada dia. E então nós vamos esquecer, mas eu sofro muito. Tá, mas é por causa disso mesmo. Vamos deixar de lado um pouquinho o eu sofro muito e procurar saber assim, o que eu posso contribuir mesmo sofrendo muito. O que eu posso ajudar a outros a não sofrerem. O que a minha forma de ser precisa de mudar cada dia. Pega o dia de hoje, vamos pegar o dia de hoje. Desde a hora que a gente acordou. Ainda tem tempo? Tem. Desde a hora que a gente acordou. Alguma coisinha você gostaria de ter mudado porque você achou que não ficou legal? Se ofendeu alguém, ou falou uma palavra que você não gostaria de falar, ou teve um pensamento que você não gostaria de ter pensado. No trânsito é bom, né? Quem dirige é assim, né? Quem está no trânsito sempre tem um motivo para poder fazer uma reflexão, fazer não precisava ter buzinado, não precisava ter avançado o sinal, não precisava ter colocado o carro no local proibido na frente da casa de alguém, né? Obstruindo a saída da garagem. Alguma coisa a gente podia ter feito de melhor. Se não, hoje foi um dia tranquilo, está aí anteontem. Ou ontem, né? Anteontem. E aí a gente então traça uma meta. Todo espírita verdadeiro, espírita sincero, tem que buscar isso. A sua transformação moral faz assim, 24 horas por dia pensando em que eu devo ser melhor. No que eu faço como profissão, no que eu sou enquanto componente de uma família, pai, mãe, filho, filha, né? Essa relação. Na sociedade, quando eu vou no Banco do Brasil tirar meu pagamento lá da aposentadoria, o que eu posso fazer de melhor? São pequenas ações fazendo de melhor que a gente vai, né, tirando um pouquinho do orgulho, um pouquinho do egoísmo. E aí a gente sinceramente se transforma num espírita. Não é só espírita de boca. Eu vou no Secal, toda semana eu estou lá, sou espírita, né? Eu vou no Jean, né, sogra irmã? Estou lá no Jean, passado do teu, visto aquele uniforme branco bonito, reluzente, né? Fico lá, trabalho o sábado inteiro lá, né? Não é suficiente. Isso a gente faz para preencher um pouco a nossa vida, buscar o conhecimento, né? Poder ser útil num determinado momento do nosso dia, se desligar, né, dessa confusão lá fora, né? E aí, pensar. A palestra é boa porque ela ajuda a gente a refletir, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Pois bem, chegando aqui nos momentos derradeiros da nossa palestra, por que Jesus então conta a parábola do samaritano? Essa é que é a questão. E nós já verificamos que ela foi necessária por causa do orgulho ferido daquele homem que o questionou. Ele então age daquela forma que ele agiu, lembra? Azeite, vinho, carrega, leva para a estalagem. E aí finalmente ele faz a pergunta: qual desses três, o sacerdote, o levita e o samaritano, pergunta para ele, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Jesus, né? Ele pergunta, quem é meu próximo? Ele conta e faz essa questão. Quem, para você, te pareceu? E Jesus, né, a forma didática que ele faz, né,
para poder quebrar o pensamento daquele que está como antagonista dele. Né? Porque nessa relação aqui, o mestre da lei queria provocar Jesus para poder ver se ela... Né? Ele faz uma questão. Como que você lê? Está sendo assim mesmo? Eu leio dessa forma. Ótimo, faz. Mas quem é meu próximo? Conta a história. No final da história, e aí? Quem te pareceu o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele nem fala assim, né? Ele fala assim, dos três. Aí eu vejo a parte engraçada da coisa, né? Que na leitura que a gente faz do Evangelho, a gente não percebe. Mas vocês devem... A gente, porque conhece a natureza humana, imagina o mestre da lei falando, né? Entre os dentes, né? Foi aquele... foi aquele sujeito, né? Aquele... Porque ainda não tinha descido na goela dele, né? Ele não passou a amar o samaritano, até por causa das convenções sociais, por causa da relação que tinha ali, mestre da lei, não podia ceder, né? Ele tinha interesse, é um outro problema. Nós, quando lemos toda a doutrina espírita, nós nos deparamos com um chamamento de atenção que Allan Kardec faz, os benfeitores espirituais fazem. Desinteresse pessoal é um dos caminhos. O desinteresse pessoal em alguma coisa. Você vai agir de maneira correta, né? Moral, de acordo com os preceitos cristãos, mesmo que isso vá contra os seus interesses pessoais. Quando o nosso interesse pessoal está ali, a gente já começa a fraquejar das pernas. Fala assim, será que eu devo? Será que eu não devo? E muitas das vezes a gente comete o equívoco de não fazer determinadas coisas, porque é correto fazer, porque a gente vai ser prejudicado. Isso é um ponto central também na nossa doutrina espírita. Nos conduzir de maneira que o nosso interesse pessoal seja secundado. O que deve nos motivar, além de tudo isso, né? O Evangelho deve nos tirar da indiferença. E tirando da indiferença, o que a gente tem que fazer? Mudar os nossos conceitos. Motivar-se pelo desinteresse, pelo bem comum. Quando todo mundo ganha, todo mundo ganha. Olha só uma coisa simples. Ninguém sai perdendo quando todos ganham. Para você pensar só em si, ao egoísmo. Não é esse que a gente tem que combater? Pois bem, nesse momento eu fico pensando que lá o samaritano, quando Jesus pergunta qual foi, o mestre da lei, ele deve ter dito entre os dentes, né? Foi aquele que agiu com misericórdia. Ele não fala que foi o samaritano. Ele não ia falar, de jeito nenhum. Jesus provoca para ver se ele se quebra o gelo, se quebra a indiferença, o rigor, né, daquele homem formado naquela escola, né? Como está tentando também, cada dia que passa, quebrar o nosso gelo, né? Fazer o nosso coração menos duro, menos egoísta, está o tempo todo tentando fazer isso. Pois bem, então o doutor da lei, ele diz assim. E para concluir toda essa passagem, todo esse pensamento, ele deixa uma reflexão para ele e que ficou eternizada para nós. E que é o título da nossa palestra de hoje. Faze tu o mesmo. Fiquemos com Deus, com Jesus, os benfeitores espirituais, o pensamento de Allan Kardec, esse moço bonito, né, que está aqui estampado na minha camisa, que nos protege, que nos guia, principalmente que nos intuem para o caminho do bem. Porém, é necessário que a gente faça o mesmo, aquilo que eles trazem para nós.
ou nas mensagens, ou nos estudos, ou no dia a dia, nos influenciando, não é assim? Não tem a questão do livro dos Espíritos? Eles que nos regem, eles que nos conduzem, a gente tem que saber quem é que vai nos conduzir. Nós vamos pegar na mãozinha de quem? Dos benfeitores espirituais ou dos nossos amigos que ainda precisam, como nós, de sensibilizarem-se nos ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente faz a escolha. Escolhemos sempre agir no bem. E aí teremos posse da vida eterna. Fiquem todos em paz. Agradeço mais uma vez a paciência e o tempo de vocês. Que assim seja.